Olá, tudo bem? Voltei para mais uma aula de interpretação de texto, história, aqui no nosso canal Conhecimento Liberta para a Realidade. Eu que estou com a série aqui no nosso canal, qual a espécie que existe no nosso planeta que possui duas naturezas? Eu estou lendo o livro de Lucas no seu capítulo 4, de 1 a 13. E hoje eu vou fazer a leitura de dois primeiros versículos, novamente, mas vou fazer a seguinte pergunta antes. Por que será que você que frequenta algum tipo de religião, entre aspas, não sabe o que aconteceu com a vida de Jesus? Por que será? Por conta da corrupção. Porque você, meu amigo e minha amiga, são corrompidos mentalmente pelos líderes religiosos. Veja a seguir essa leitura aqui. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante este tempo, ele nada comeu, e terminado estes dias, teve fome. Que leitura é essa? Isso aqui é uma leitura corruptiva, uma leitura para corromper a sua mente, para desviar a sua mente do verdadeiro acontecido. Essa leitura aqui. Por que será que Jesus morreu sozinho naquela cruz? Existia 12 apóstolos com Jesus. Aqui está ele, ó. Isso aqui são os 12 apóstolos. Aqui está Pedro do lado de Jesus, ó. Aqui é Pedro. Por que será que nem Pedro, que era o segundo braço direito de Jesus, não morreu junto com ele? Pedro foi corrompido pelo poder. Tudo é o poder, senhoras e senhores. Assim como essa leitura aqui, se eu fosse um fanático, se eu fosse um analfabeto evangélico, eu diria que essa leitura aqui era verdadeira. Isso aqui é uma farsa. Jesus era um líder político, religioso. Não era nem uma pedra. Não é nem um ser que não possa beber ou comer. Nenhum ser vivo vive 40 dias sem comer, sem beber. Então isso aqui é desvio de função. Isso aqui é corrupção para corromper você, para induzir você ao erro. Nenhum espírito levou Jesus. Jesus foi para onde ele queria ir, era o espírito dele que estava levando ele, era o próprio Jesus, era um espírito. Eu sou um espírito, você é um espírito. Quem é vivo tem um espírito de vida. O espírito está em qualquer pessoa que é vida. É o seu espírito, é o meu espírito que me guia, que me leva. Nenhum espírito guiou Jesus para lá. Então isso aqui é corrupção. Por isso que Jesus foi assassinado sozinho. Porque os outros foram corrompidos. Vamos chegar à corrupção do que aconteceu com Pedro já já. Quando o cara diz aqui que ele falou 40 dias sem comer, sem beber, e ele está corrompendo você. Você está escravizando você, está abandonando você ir por outro caminho, para você desviar da realidade. Não existe isso aqui. Isso aqui eram pessoas do José Caifás, que era um sacerdote que estava sendo corrompido pelo Império Romano. Beleza? Tudo bem? O José Caifás era um sacerdote da época que foi corrompido pelo imperador Tibério. Primeiro, por Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia. Pôncio Pilatos era subordinado a Tibério, que ficava em Roma, que era o imperador romano. Pôncio Pilatos contratou o José Caifás, que contratava os soldados para contar essas histórias aqui, para perseguir Jesus, caçar Jesus e a liquidar, fulminar, acabar com o seu plano. O plano de Jesus era um plano de paz, de amor, de vida, de comunhão. Jesus queria pregar a comunhão, era um político, Jesus foi um político que queria mudar a história daquele povo sofrido pelo Império Romano, escravizado pelo Império Romano. Essa era a ideia de Jesus. Por isso que Jesus foi perseguido. Por quem?
por Tibério, que era o imperador romano. Tibério contratou, nomeou esse tal de Pôncio Pilatos para ser governador da Judéia, da província. Judéia é a província de... A Judéia é uma província ali na Ásia. Israel, junto a Israel, era a província de Roma. E ele nomeou o Pôncio Pilatos, que era italiano, tá? Pôncio Pilatos era italiano, ele nomeou o italiano, esse Pôncio Pilatos, para poder assumir a Judéia e perseguir. Como ali estava dominada pelo Império Romano, ele tinha todo mundo na mão dele. Então, o Pôncio Pilatos era corrompido pelo Império Romano, o José Caifás era corrompido pelo Império Romano, e foi assim que aconteceu a morte de Jesus. Bom, vamos à história de Pedro. Isso é um ponto. Pedro, mais tarde, depois que Jesus morre, Pedro aparece aonde? Pedro era do lado de Jesus. Era o braço direito de Jesus. Depois que Jesus morre, 10 anos depois, onde é que Pedro aparece? Bora, onde é que Pedro aparece, senhoras e senhores? Em Roma. Pedro nasceu aqui, na Ásia. Pedro era dali da região, de onde hoje está o conflito, onde Israel está matando os palestinos. Jesus era dali daquela região. Ali, junto a Nazaré. Pedro nasceu ali. O que é que Pedro foi fazer em Roma, na Itália, na Europa? Fazer o quê? Assumir o posto de líder da igreja. Isso foi o salário, isso foi a promessa do imperador romano, junto com Pôncio Pilatos, junto com José Caifás. Não, Pedro, dê as costas para Jesus, que nós vamos dar o cargo a você de líder da igreja. Então, depois que Jesus morre, 10 anos depois, Pedro aparece como chefe da igreja em Roma. Pedro, esse daqui, esse daqui, o traidor, depois que Jesus morre, foi para Roma, assumiu o chefe da igreja. Então tudo é corrupção, senhoras e senhores. Vocês não conhecem 1%. Quem diz que é cristão hoje não conhece 1% da vida de Jesus, do que aconteceu com Jesus. Tá? Essa é a verdadeira história. Então, vamos recapitular. O Tibério era o imperador romano, que tinha como seu capataz o Pôncio Pilatos, que era italiano, foi nomeado por Tibério para assumir a província da Judéia, ali em Israel, na região de Israel, e perseguir o líder Jesus, que estava com a ideia de paz, de perseguir os romanos, com a perseguição e morte e sofrimento do povo. A missão de Jesus era essa. Era dividir o bem, dividir as terras. Jesus foi o primeiro comunista do século I. Tibério assumiu no ano 14, do século I, até o ano 36. Essa foi a eleição de Tibério, que foi o imperador que mandou prender e matar Jesus. Então Tibério nomeou o Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, que contratou o José Caifás, que era um sacerdote que, junto com todos os responsáveis em capturar os sacerdotes, corromper os sacerdotes para poder prender Jesus e matar Jesus. E acabar com os planos de Jesus. Essa é a história, a verdadeira história de Jesus. Pedro depois é corrompido pelo império e vai assumir a igreja em Roma. Pedro foi e é um traidor. Por isso, senhoras e senhores, a corrupção, o poder existe em todo o canto. E hoje a corrupção existe. Também hoje aqui nosso mundo está sendo corrompido por tanta gente. Eu tenho aqui a notícia de hoje que eu vou ler para vocês. Como a corrupção está entrelaçada, não acaba nunca. Hoje o Império Romano caiu, mas o império hoje que está imperando é o norte-americano. A notícia que eu tenho aqui é a seguinte, o Brasil quer comprar uns caças suecos, né? E os americanos estão impedindo. O que é que os americanos têm a ver com a política do Brasil? Porque o Império Romano, o Império Norte-Americano hoje é quem impera no mundo. São os americanos que estão fornecendo armas a Israel para poder matar os palestinos como se fosse formiga, para destruir aquela região, para poder aumentar o seu território.
Então hoje, quem manda no mundo hoje é o Império Norte-Americano. É como se fosse o Império Romano do século I. A notícia que eu tenho aqui, a notícia é o Brasil 247 de hoje. Aqui, ó. Agressão sem precedente à soberania nacional. Diz Capelli sobre intromissão dos Estados Unidos em compra de caça sueco pelo Brasil. Então é isso que o império, o poder faz. O poder nunca deixou de existir uma nação sobre outra. Naquela época, era o Império Romano que dominava os países da época. Era o Império Romano. Por isso dominou 3 continentes: África, Europa e Ásia. Por isso aconteceu tudo isso com Jesus. E hoje, quem está dominando o mundo, até o momento, é os norte-americanos, que está impedindo até que o Brasil compre caça sueco. Ele tem que dar pitaco. Isso é um absurdo. Mas isso é por conta de você. É porque você quer. Você, quando ouve essa leitura aqui de Lucas dizendo que o diabo, que o diabo tentou Jesus, porque você quer ser corrompido por alguns líderes religiosos. Você é capaz. Você pode mais, irmão. Abandone toda essa ideia. Estude, pesquise. Vejam que tudo é corrupção. Não acredite em nada disso. Um abraço, eu te espero aqui, até o nosso próximo encontro. Inscreva no nosso canal, deixe os comentários e ative o sininho para não perder nenhuma aula aqui da nossa série. Um abraço, até breve, tchau, tchau.